Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao 18º curso de verão em Biologia Celular e Molecular. Meu nome é Raquel Freire, sou mestranda do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e hoje eu vou medir com vocês. Eu gostaria de convidar a Fernanda e a professora Mariana Osaka para estarem presentes aqui também, ligarem seus áudios e webcam para eu apresentá-los. Olá, Fernanda. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre maternidade na ciência. Para isso, nós convidamos a Fernanda Stanisquaski, acho que eu falei certo. E também estamos presentes aqui a professora Mariana, que vocês já conhecem, nós a apresentamos ontem, ela faz parte também da comissão. Além disso, nós temos a Daiane aqui com a gente, que está tornando o evento mais acessível para todos e todas. Além disso, nós vamos contar mais tarde com a presença da professora Catiuxa, que vocês conheceram ontem. Ela vai fazer parte do bate-papo mais tarde, depois da palestra da Fernanda, tá? Obrigada pela presença de todas vocês. E hoje a gente vai iniciar o terceiro dia do nosso evento com um vídeo de apresentação do Laboratório de Investigação Molecular do Câncer, coordenado pela professora doutora Letícia Arcângelo. A professora Letícia, ela é bióloga, mestre em genética humana e doutora em biologia humana. Olá a todos, eu sou a professora Letícia Froelich Arcângelo, credenciada no programa de pós-graduação de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Gostaria de dar boas-vindas a todos e vou apresentar para vocês um pouquinho, uma breve história do que a gente faz no Laboratório de Investigação Molecular do Câncer. Bom, a incidência de câncer é assustadora. A gente sabe, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, que 1 a cada 5 indivíduos desenvolverá câncer ao longo da sua vida. Dessa forma, entender os processos que desencadeiam essas doenças e a tumorigênese é muito importante e é o que motiva, então, o nosso trabalho no laboratório. Basicamente, a gente sabe que câncer é uma doença genética e esse conceito advém da informação de que alterações em genes específicos, especialmente 2 grupos importantes, que são o grupo dos oncogenes, é responsável por promover o crescimento celular e dessa forma, promover o desenvolvimento do câncer. Outro grupo de genes que normalmente são alterados na tumorigênese são os genes supressores tumorais. Essa classe de genes normalmente atua na contenção da proliferação ou do crescimento celular e uma vez alterados no câncer, eles levam a uma perda de função desses genes que leva então ao crescimento celular e à carcinogênese, a formação do tumor. Então o que a gente faz no nosso laboratório é basicamente estudar genes que possam ter ações oncogênicas ou de supressores tumorais. Olá a todos, eu sou a professora Letícia Froelich Arcângelo, credenciada no programa de pós-graduação de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Gostaria de dar boas-vindas a todos e vou apresentar para vocês um pouquinho, uma breve história do que a gente faz no Laboratório de Investigação Molecular do Câncer. Bom, a incidência de câncer é assustadora. A gente sabe, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, que 1 a cada 5 indivíduos desenvolverá câncer ao longo da sua vida. Dessa forma, entender os processos que desencadeiam essas doenças e a tumorigênese é muito importante e é o que motiva, então, o nosso trabalho no laboratório. Basicamente, a gente sabe que câncer é uma doença genética e esse conceito advém da informação de que
Alterações em genes específicos, especialmente dois grupos importantes, que são o grupo dos oncogenes, é responsável por promover o crescimento celular e dessa forma, promover o desenvolvimento do câncer. Outro grupo de genes que normalmente são alterados na tumorigênese são os genes supressores tumorais. Essa classe de genes normalmente atua na contenção da proliferação ou do crescimento celular, e uma vez alterados no câncer, eles levam a uma perda de função desses genes, que leva então ao crescimento celular e à carcinogênese, a formação do tumor. Então, o que a gente faz no nosso laboratório é basicamente estudar genes que possam ter ações oncogênicas ou de supressores tumorais ou de outras funções, que levam então ao crescimento tumoral e à formação do tumor. Nós temos dois projetos basicamente em andamento no laboratório nesse momento. Então, a gente estuda os genes que codificam proteínas que são reguladores de splicing. Então, o splicing é o processo celular normal necessário para a maturação dos RNAs na célula. Então, a gente sabe, isso tem sido amplamente descrito, que mutações nesses genes estão relacionadas a diversos tipos de câncer, e a alteração da maquinária de splicing está envolvida na tumorigênese. Então, alguns dos nossos projetos estão nessa linha de pesquisa. Outros projetos estão seguindo essa segunda linha de pesquisa, que é investigar o papel desse gene PINREG nos tumores cerebrais. Então, nesse caso, o PINREG não é um regulador de splicing, mas sim uma proteína que regula o controle do ciclo celular, regula a proliferação, e a gente investiga, então, a sua participação nos gliomas, que são os tumores cerebrais primários mais comuns. Então, eu vou falar um pouquinho desse projeto aqui para vocês. Então, basicamente, a história de PINREG começou lá no meu doutorado, algumas décadas atrás. O que a gente sabe hoje, resumidamente, né, falando que PINREG é expresso em células que são altamente proliferativas e não é expresso em células que não se proliferam. Então, o PINREG é um marcador de proliferação. E ele também tem ação em controlar as proteínas reguladoras do ciclo celular, como ciclinas, e também está envolvido na regulação da transição metáfase-anáfase durante a divisão celular. Bom, uma vez que câncer é caracterizado pela proliferação exacerbada das células, é de se esperar então que PINREG tenha uma alta expressão ou participação nessas células tumorais. Alguns dados foram gerados ainda no meu doutorado e estavam perdidos até pouco tempo, mostraram que PINREG, além de ser um marcador de proliferação e está altamente expresso nas células em proliferação, ele também aparentemente tem um papel importante no sistema nervoso em desenvolvimento. Então, a gente mostrou que durante o desenvolvimento de embrião, então essas são as imagens que vocês estão vendo, de vários estágios de embriões de camundongo, a gente vê a expressão exacerbada de PINREG em praticamente todos os estágios aqui, ó, analisados. Então, o embrião é um indivíduo que apresenta alta taxa de proliferação, e por isso, então, a gente vê o embrião todinho azul aqui, que é a expressão de PINREG, em contraposição ao controle aqui, ó, que não apresenta a marcação azul. Mas o que a gente também vê é uma expressão de destaque no tubo neural, nos tecidos do sistema nervoso central. Então, a gente vê isso aqui muito evidente, muito destacada, essa expressão de PINREG. E o que nos chamou a atenção é que, quando o embrião passa do estágio de 11 para 12 dias do desenvolvimento, essa expressão exacerbada no sistema nervoso central é totalmente interrompido. Ou seja, PINREG aparentemente tem um papel importante nesse tecido e é altamente regulado. Então, a relação de PINREG com a proliferação e a tumorigênese e o seu papel aparentemente importante no sistema nervoso central nos fez investigar, então, a sua função, né, nos tumores cerebrais, né, nos gliomas. O que a gente observou, analisando a expressão gênica de PINREG em amostras de pacientes com diversos tipos de tumor, foi que os tumores de glioblastoma, que é o subtipo mais maligno entre os gliomas,
é o que apresenta a maior expressão de PINREG entre todos os tipos de tumores analisados. Então, aqui a gente tem um gráfico, são milhares de pacientes com diversos tipos de tumores aqui, o que a gente vê que glioblastoma é o que apresenta a maior expressão de PINREG, aqui em vermelhinho. Além disso, quando a gente pega todos os gliomas e divide nos subtipos, que são relacionados à malignidade da doença, a gente vê uma correlação da expressão de PINREG. Quanto menos expressão de PINREG aparece nos pacientes com um tumor menos maligno, e a expressão de PINREG é aumentada nos pacientes aqui com subtipos mais malignos. Então, dessa forma, a gente vê que a expressão de PINREG correlaciona com a progressão tumoral, tá? Nós vimos também que a expressão de PINREG, ela acaba impactando na sobrevida dos pacientes com gliomas. Então, os pacientes que apresentam alta expressão de PINREG, que aqui são marcados em vermelho, apresentam uma sobrevida mais baixa do que os pacientes que apresentam uma expressão mais baixa de PINREG. Tá? Então, quanto mais PINREG nas células tumorais, pior para o paciente. Quando a gente analisou a expressão de PINREG e correlacionou a outros genes dentro das amostras de tumorais dos pacientes, o que a gente observou é que PINREG está relacionado, a expressão de PINREG está relacionada à expressão de genes envolvidos no ciclo celular, o que é um resultado bastante esperado, né, e condizente com a informação que a gente já tinha sobre PINREG, mas nós tivemos dados interessantes que mostraram que a relação da expressão de PINREG também está associada a genes relacionados à replicação do DNA, e as vias de reparo do DNA. Então, essa informação é nova e inédita aqui para a gente e para a comunidade científica, e nos chamou bastante atenção. Então, o que a gente foi fazer é estudar, então, essa possível participação de PINREG em vias de dano e reparo do DNA. O que a gente fez foi utilizar, então, células tumorais de glioblastoma, ou seja, células derivadas dos tumores cerebrais mais malignas, né, entre os gliomas. Nós tratamos essas células com quimioterápico temozolomida, que é o quimioterápico normalmente utilizado para tratar os pacientes com essa doença. E o que a gente observou é que conforme a gente aumenta os níveis de tratamento de temozolomida, essas células, que a gente sabe, vão acumulando danos no seu DNA, então o tratamento com quimioterápico faz isso, gera danos no DNA para que essas células sejam, então, inviabilizadas, né, para matar essas células, esse é o objetivo do tratamento. E o que a gente observou é que conforme essas células vão acumulando os danos aqui, vocês estão vendo a maior intensidade dessas bandas aqui, o que acontece é que a gente também vê um aumento da expressão de PINREG, conforme as células são tratadas com níveis mais elevados de quimioterápico, elas acumulam mais danos, o que a gente observa é a maior expressão de PINREG. Isso foi surpreendente também para a gente, porque quando você trata a célula com quimioterápico, o objetivo é para essas células pararem de proliferar e morrer. Então, a gente esperava que PINREG diminuísse sua expressão. E o que a gente observou foi o contrário, foi que aumentou. Ou seja, a indução do quimioterápico está promovendo o aumento da expressão de PINREG. PINREG está sendo ativado para exercer alguma função na célula que está tratada com quimioterápico. Então, o que a gente fez foi inibir a expressão de PINREG nessas células, e o que a gente observou é que, quando a gente trata com quimioterápico as células inibidas para PINREG, elas são mais sensíveis ao tratamento, elas morrem mais, indicando, então, que PINREG está, sim, atuando para promover o reparo dessas células e a resistência dessas células quando elas são tratadas com quimioterápico. Então, continuando na investigação sobre a sua relação com vias de sinalização, a gente investigou duas vias importantes de sinalização para reparo de DNA, que são as vias de ATM e ATR. Essas são duas quinases extremamente importantes para reconhecer danos no DNA e sinalizar a célula para promover o seu reparo. Então, o que a gente observou é que nas células que a gente inibiu a expressão de PINREG, quando a gente tratou com o quimioterápico, essas células não conseguiram ativar a quinase ATM. Ou seja, nas células que não possuíam PINREG, elas não conseguiram ativar as vias de sinalização para promover o reparo do DNA.
Ao contrário, o que a gente observou é que quando a gente inibe a via de ATR, que é a outra quinase importante para reconhecimento do dano e sinalização do reparo, o que acontece quando a gente inibe essa via de ATR, aquele aumento de PIN-REG, então isso a gente observa aqui, o aumento de PIN-REG quando a célula é tratada com temozolomida, então situação normal, e aqui a expressão de PIN-REG quando a célula é tratada com quimioterápico. Na célula que não tem, que a via de ATR está inibida, que é esse aqui, o que acontece é que PIN-REG não é ativado, a sua expressão não é aumentada pelo tratamento de quimioterápico. Ou seja, o que a gente observa aqui é que PIN-REG está nas duas vias, está participando nas duas vias de sinalização de dano. De um lado, ATR regula PIN-REG e PIN-REG regula ATM. Tá? Então, esses são os nossos dados mais recentes que estão sendo investigados e eu gostaria, então, de agradecer o nosso grupo. Então, essa aqui é a turminha do Linca, são as alunas que estão participando agora, os alunos que já passaram por lá, nossa técnica e as agências de fomento. E agradecer a vocês também. Então, tenham um bom dia. Obrigada pela participação, professora Letícia. É um prazer ter a senhora aqui esse ano com a gente. Agora, os alunos participantes da plataforma, nós vamos fazer a nossa primeira enquete do dia, mas, na verdade, nós vamos mudar um pouco, porque muitos estavam tendo dificuldade de responder no momento da enquete, a presença. Então, hoje eu vou pedir para vocês entrarem no segundo perfil, no segundo usuário, que tem aí na lista de usuários. Vocês vão clicar nele, que é o CV Biocel, e vai mandar uma mensagem privada com o nome de vocês falando presente. Vocês têm 5 minutos para poder marcar a presença de vocês agora, tá bom? Vamos continuar dando continuidade ao evento, e agora a gente vai apresentar o Laboratório de Biologia Celular e Tecidual, que é coordenado pela professora doutora Mariana Osako. A professora Mariana, ela é biomédica, mestre e doutora em médicas. Oi, pessoal, eu sou a Mariana Osako, sou biomédica e professora aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Minha formação acadêmica foi feita no Japão, na Universidade de Osaka, onde eu fiquei 9 anos e fui também professora assistente. Também sou mãe da Helena, como perceberam, eu gosto também de Star Wars e dou aulas de histologia. É uma disciplina que tem muito a ver com a minha pesquisa, pois estudar os tecidos do corpo humano é estudar a célula no seu contexto de comunidade. Eu vim apresentar a minha linha de pesquisa e o meu laboratório de biologia celular e tecidual, que também é conhecido pelo nome de RankLab, justamente por causa da relevância do RankL na saúde humana. Então, para facilitar o entendimento do papel da RankL, eu vou mostrar um resultado que eu fiz recentemente. Diversos fatores estão circulando no sangue e aqueles que sinalizam ou marcam o que pode estar acontecendo em nosso corpo são chamados de biomarcadores. Eles servem para o diagnóstico de alguma doença ou mesmo na identificação de riscos do desenvolvimento dela. Também indicam a estratificação da gravidade ou progressão de um quadro já estabelecido. Por exemplo, o meu nível de colesterol alto pode indicar o risco de um possível entupimento na artéria no futuro se nada for feito. Então, eles são extremamente úteis para sinalizar de forma simples e rápida quais ações ou terapias são necessárias para a manutenção da saúde. Os biomarcadores são, então, importantes para sinalizar o que se passa em nosso corpo, mas eles são apenas a ponta do iceberg. Muito estudo e pesquisa são necessários para ampliar a compreensão de como o biomarcador se comporta em diferentes situações.
Nesse ponto, eu tenho grande interesse na proteína OPG, que é encontrada circulando no sangue, e altos níveis estão relacionados com o aumento da mortalidade ou prognóstico ruim em algumas patologias, ou até mesmo elevando o risco de desenvolvimento de outras doenças. Por exemplo, pacientes com choque séptico ou isquemia cerebral, que apresentam altos níveis de OPG no momento da sua internação, têm uma maior taxa de mortalidade comparado com os pacientes que têm menor nível de OPG. Altos níveis de OPG também são encontrados em pacientes obesos, com diabetes tipo 2 e indicam um maior risco para desenvolvimento de outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Mas, como eu mencionei, o alto nível de OPG é só a ponta do iceberg. Muito pouco se sabe dos processos que acontecem no corpo humano para desencadear todos aqueles quadros. Então, meu interesse é investigar seu papel em diferentes contextos patológicos. Por exemplo, identificando qual célula secreta, em que condições secretas, qual a sua ação naquela célula ou no tecido, as terapias devem aumentá-lo ou diminuí-lo. O que torna tudo isso muito interessante é que o OPG é uma proteína que é secretada pela célula, mas não se liga a receptor nenhum. Pelo contrário, ela é um receptor. Na verdade, o OPG é um receptor falso, ou também chamado de receptor isca. Ele se liga ao RANKL e este L significa ligante do receptor RANK. Então o RANKL se liga ao receptor RANK e ativa uma cascata de sinalização que desencadeia a resposta em diferentes células. Quando o OPG está presente, o OPG bloqueia a ligação do RANKL ao receptor RANK. Tanto o RANKL quanto o OPG estão circulando no sangue. E como eu disse, o OPG tem sido considerado biomarcador em diferentes doenças. Então, por causa desse mecanismo de sinalização, uma das formas para melhor compreender o papel de OPG é estudando a ação de RANKL nas células. Em uma das linhas de pesquisa, nós avaliamos o papel de OPG no contexto da obesidade e seu papel no tecido adiposo, avaliando principalmente os macrófagos infiltrados lá e sua interação com os adipócitos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Ryerson em seu doutorado e um dos nossos achados é que RANKL inibe a via de Toll em macrófagos e reduz a inflamação do tecido adiposo. Em outro trabalho, observamos também que RANKL tem efeito no músculo esquelético. E aproveito para apresentar mais um aluno de doutorado aqui do laboratório. Olá, meu nome é Paulo, eu sou formado em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Conheci o laboratório da professora Mariana através do curso de verão de Biologia Celular e Molecular. Fiz o meu mestrado sob a orientação da professora Mariana e hoje estou no 3º ano do doutorado, que tem como tema avaliar o papel da sinalização RANKL na dinâmica mitocondrial do tecido muscular esquelético. O time que investiga o músculo também foi reforçado pelas alunas de iniciação científica Madu e Júlia. Oi, eu sou a Madu e eu faço IC aqui no Lab desde o ano passado. Eu sou do curso de Ciências Biomédicas aqui da FMRP e o meu projeto envolve a análise do RANKL na expressão de marcadores de biogênese mitocondrial em miotubos. Oi, eu sou a Júlia, sou aluna de Ciências Biomédicas aqui da FMRP e bolsista PUB aqui do RANK Lab. Eu estou fazendo a minha IC desde o ano passado e o meu projeto de pesquisa se baseia na análise de expressão de RANK, RANKL e OPG na diferenciação de células musculares esqueléticas. Observamos que RANKL aumenta o consumo de oxigênio no músculo, relacionado com a diferenciação de fibras oxidativas, possivelmente melhorando a performance em exercícios de resistência. Então, nosso desafio agora é entender como o RANKL participa desse processo. Recentemente, publicamos um trabalho demonstrando que o estímulo de RANKL aumenta o gasto energético nos adipócitos, pois aumenta a queima de gordura e geração de calor em processos mitocondriais. Assim, relatamos o impacto do RANKL e OPG no tecido adiposo branco. Esta mudança no perfil metabólico do adipócito também é chamado de browning, em que o adipócito branco passa a ter as reservas de gordura em pequenas gotículas e tem aumento no seu volume de mitocôndrias. Isso gera adipócitos beges, que consomem suas reservas de gordura e a dissipam a energia em forma de calor. Aqui observamos adipócitos bege em diferenciação, ainda com um aspecto alongado e fibroblastoide, e células pequenas arredondadas no início da diferenciação. Quando a célula foi diferenciada com o estímulo de RANKL, observamos que ela já tem um formato mais arredondado e com presença de gotículas de gordura no mesmo tempo de observação. Isso indica que RANKL acelera o processo de diferenciação do adipócito bege. Estes e outros dados estão melhor descritos neste artigo, que é resultado do doutorado da Flávia. E ele resultou também no depósito de uma patente
do uso da proteína Hankel e de um peptídeo análogo, o MHP1, na diferenciação do adipócito bege. Com estes estudos em adipócitos e tecido adiposo, focamos bastante nos processos de diferenciação celular e estamos agora interessados na formação dessas gotículas, que aqui na imagem aparecem como pequenas esferas brilhantes dentro da célula. Nesse contexto de pandemia da Covid-19, nós resolvemos contribuir também para a geração do conhecimento no entendimento da ação do SARS-CoV-2 em vários tecidos humanos. Então aproveito aqui para apresentar mais uma aluna de doutorado do laboratório que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Oi pessoal, meu nome é Beatriz, eu sou biomédica, aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular. Desenvolvo meu trabalho no Laboratório de Biologia Celular e Tecidual sob a orientação da professora Mariana. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que pessoas obesas elas podem evoluir para a forma mais grave da Covid-19. O meu estudo busca entender a relação do vírus SARS-CoV-2 com o tecido adiposo e os riscos de evolução dessa doença para a forma mais grave. Então, atualmente temos projetos que investigam processos de mudança do tipo de fibra muscular, fatores que influenciam na diferenciação dos adipócitos e o papel dos macrófagos no tecido adiposo. Agora também investigamos como o vírus SARS-CoV-2 interage com o tecido adiposo para agravar o quadro da Covid-19 em pacientes obesos. E aqui no laboratório utilizamos diferentes metodologias para responder às nossas perguntas científicas, como por exemplo modelo animal, técnicas de biologia tecidual e celular, focando em técnicas de diferenciação celular e microscopia, e também ferramentas de biologia molecular para identificar os mecanismos moleculares que estão por trás desses processos. Se você tem interesse em pesquisar esses temas e fazer pós-graduação aqui no meu laboratório, mande uma mensagem. Você pode me achar nas redes sociais ou por e-mail. Espero o teu contato. Até lá! Agradecemos também a professora Mariana por participar do nosso evento. E agora queremos convidar a Fernanda para a gente acompanhar a palestra, que é Parenting Science, Maternidade e a Carreira Científica. A Fernanda ela é bióloga e doutora em Biologia Celular e Molecular, mãe de 3 filhos e fundadora do projeto Parenting Science. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Acho que ainda não estou como apresentadora. Pronto, agora você já está. Fica à vontade. Perfeito. Então tá, gente, eu vou contar para você, né, o que é esse nosso projeto, o que a gente tem feito e por que a gente conversa a respeito de maternidade e paternidade dentro da academia e como isso influencia a carreira dos cientistas, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, como ela me apresentou, eu sou mãe de 3 gurias, né, sou mãe de 3 aqui e sou docente da URGS desde 2011, né, e foi essa minha experiência pessoal que me fez formar o Parenting Science. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Então, só para apresentar quem nós somos, né, originalmente nós éramos um grupo muito pequeno, nós éramos 7 cientistas daqui do Sul, né, que resolvemos criar esse grupo para conversar a respeito de como é o impacto da chegada dos filhos na carreira de cientistas, tá? Mas também não só conversar, né, o Parenting Science surgiu para trazer mudanças. A nossa experiência pessoal mostrava que a gente sofre um impacto muito grande com a chegada dos filhos, a gente entra num círculo vicioso de a gente começa a se dedicar aos filhos, a gente produz menos, produzindo menos, a gente ganha menos verba, e aí a gente não consegue sair desse círculo. Então, a gente surgiu para trazer essa discussão e para trazer ações. Em 2018, em 2019, o grupo expandiu bastante, né, nosso grupo central, esse núcleo que está apresentado ali na fotinho para vocês, hoje nós somos 18 cientistas de todo o Brasil, e além desse núcleo central, o Parenting Science também é formado por um grupo de embaixadores, né, que são mais 73 cientistas de todas as regiões do Brasil. Nós representamos 18 estados mais o Distrito Federal,
né, e 53 instituições de ensino e pesquisa de todo o Brasil. Então, esses embaixadores vieram para somar, né, nossas ações do Parenting Science, para trazer as realidades regionais, o que acontece em cada uma das instituições em relação à carreira de ciência, se existem políticas de apoio para alunas e para docentes, servidoras mães. Então, esse programa foi muito importante para a gente, ele iniciou oficialmente em outubro de 2020, né, e a gente já tem vários frutos da ação desses embaixadores nas suas instituições. Né? Mas, por que a gente precisa falar, né, sobre maternidade na academia? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Então, quando meu primeiro filho nasceu, em 2013, eu saí de licença, né? E aí, no retorno da licença, eu comecei a enfrentar essa angústia de não estar conseguindo fazer o que eu imaginava que eu deveria fazer, que é continuar trabalhando 60 horas por semana, como a gente normaliza dentro da academia. Então, eu comecei a ter essa divisão de tempo para ficar com os meus filhos, né, e isso teve um impacto muito grande. E aí a gente começa a ouvir muitas coisas, né, que, por exemplo, nem foi contratada direito, eu tinha passado há 2 anos no concurso, quando eu engravidei, e já foi ter filho. Né? As pessoas acham que a licença maternidade é um período de férias, tu está em casa só cuidando de um bebê, por que tu não pode estar escrevendo um artigo, por que tu não pode estar respondendo um e-mail? A gente ainda tem esse problema do respeito à licença maternidade e de entender que ele não é um período de férias, tá, gente? Eu tinha um pouquinho desse conceito também, eu achava que eu ia conseguir continuar trabalhando de alguma maneira durante o período, e quando a gente vivencia esse período, a gente sabe que se a gente conseguir fazer uma refeição e tomar um banho já é uma grande conquista, tá? Então, o período de licença maternidade precisa ser respeitado. A gente tem muito ainda de não reconhecer que existe um impacto, né, e que a gente precisa discutir isso, então a gente ouve bastante que não tem impacto nenhum, eu consegui chegar até onde eu estou hoje, então por que vocês não conseguem? Né, a gente individualiza muito essa questão, dizendo que se alguém, né, uma mulher teve filhos, não conseguiu progredir na carreira da mesma maneira do que estava progredindo antes, é porque ela não está se esforçando. Né? E ainda existe isso na academia, da gente separar, né, a vida pessoal e profissional. Não existe isso, tá, gente? Na maternidade, muito menos. A cientista que eu sou influencia a mãe que eu sou, a mãe que eu sou influencia a cientista que eu sou. Então, existe todos esses pontos, tá, que são muito comuns na academia e que tem um impacto muito grande em como a gente consegue se manter dentro do nosso ambiente acadêmico nesse período. Tá? A gente fala a respeito de maternidade, porque é, né, o nosso foco, mas isso está dentro de uma questão muito mais ampla, que é a participação de mulheres na ciência. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem, lá na base, lá nos nossos alunos de graduação e nossos alunos que fazem iniciação científica, uma predominância de mulheres. Né? Obviamente, isso é uma análise geral, existem áreas onde a gente vai ter um perfil distinto, mas, no geral, a gente tem hoje mais alunas de graduação e mais alunas de iniciação científica do que alunos. Né? Em termos de mestrado e doutorado, a gente tem mais ou menos a mesma distribuição entre homens e mulheres, tá? Mas quando a gente vai progredindo na carreira, esse perfil se inverte. Tá? Então, a gente tem já uma diminuição no número de líderes de pesquisa, né? Quando a gente vai olhar lá no CNPq, quem é que são os líderes de grupos de pesquisa, tá? A gente tem uma diminuição nesse número de mulheres. Tá? A mesma coisa vale para docentes das universidades, então a gente tem hoje 46% dos docentes são mulheres. Tá? E lá no topo da carreira de cientista, a gente tem aqui no Brasil a Bolsa de Produtividade, que é um reconhecimento do CNPq de excelência. A gente pode discutir o que isso significa, mas ele tem essa função de reconhecer os cientistas que estão no topo da sua carreira. E lá a gente tem uma diferença muito grande. Há muito tempo, há mais de 15 anos, o número de mulheres bolsistas de produtividade não muda. Elas são 36% dos bolsistas de produtividade do CNPq. Então, existe algo na carreira dessas cientistas que fazem com que o que a gente chama aqui no Brasil de efeito tesoura aconteça. Somos a maioria aqui e a gente vai perdendo essas mulheres ao longo da carreira. Algo relacionado à maternidade, né, é que ok, dessas 36% de bolsas, né, de bolsistas que são mulheres, existe mais uma diferença. Elas demoram mais tempo para chegar neste reconhecimento. Então,
em 2018, quando foi feito esse último levantamento, as mulheres tinham, em média, 55 a 59 anos de idade, as bolsistas de produtividade, e os homens 50 a 54. Então, a maternidade certamente tem um papel grande, não é o único fator, tá? A gente tem muitas coisas que estão aqui nesse meio de caminho, a gente precisa falar sobre assédio dentro da academia, isso é um dos principais fatores também que influenciam a permanência das mulheres na ciência, a gente precisa falar de uma série de coisas, mas a maternidade é uma delas, e a gente vai, então, falar hoje um pouquinho mais sobre isso. Quando o Parenting Science foi lançado lá em 2016, nosso objetivo era que a gente pudesse chegar nas agências de fomento, né, e dizer, olha só, a gente precisa pensar em estratégia para que a gente não exclua mulheres recém-mães dos editais de financiamento, das bolsas de pesquisa, das bolsas de mestrado e doutorado. Tá? Mas a gente não tinha números, né? A gente tinha a nossa experiência pessoal, mas a gente não tinha nenhum levantamento, né? No Brasil não existia nenhum levantamento que mostrasse o que de fato é o impacto que acontece na carreira de uma cientista. Então, a gente teve o nosso primeiro projeto de pesquisa, né, relacionado ao Parenting Science, que foi um levantamento do impacto da maternidade e da paternidade na carreira científica. Não vou mostrar todos os resultados, tá, porque a gente não tem tempo para isso, mas vou mostrar algumas coisas que chamaram a atenção quando a gente viu os resultados específicos das cientistas mulheres mães. Tá? Então, a gente perguntou para essas cientistas quem é que cuida dos filhos. Tá? E 50% delas disseram que eram somente elas as responsáveis por todos os cuidados relacionados aos filhos. Tá? Isso, obviamente, tem um impacto muito grande na nossa carreira. Tá? Então, a gente teve só 28% dizendo que dividiam igualmente os cuidados dos filhos entre, né, o companheiro ou companheira. Tá? A próxima pergunta que a gente faz é sobre disponibilidade de tempo. Aí, então, a gente trabalha muito mais do que das 9 às 5, vocês já sabem muito bem disso, a gente tem uma dedicação muito mais exclusiva do que isso, né, para a ciência, e a gente perguntou para essas mães como é que é a disponibilidade de tempo. Então, em casa, elas não conseguem trabalhar. A gente teve aqui 45% dizendo que não conseguem fazer nenhuma atividade relacionada ao seu trabalho de cientista quando está em casa, tá? E só 14% disseram que sim, que conseguem. Então, a gente tem esse impacto muito grande na disponibilidade de tempo, tá? Que vai influenciar dois fatores. O primeiro, a gente precisa concorrer por dinheiro, a gente precisa concorrer por bolsa, a gente precisa concorrer por fomento para fazer ciência. Tá? E a gente perguntou para essas cientistas se elas perderam prazo. Aí 52% delas disseram que sim, que perderam prazo para pedir um edital de bolsa, um edital de financiamento. Isso tem um impacto muito grande na manutenção da carreira dessa cientista. Tá? E, além disso, essa disponibilidade de tempo, que é bem reduzida, também tem um impacto na produtividade dessas cientistas. Então, a gente analisou o currículo dessas cientistas, aí vocês estão vendo aqui as publicações ao longo do tempo, e em todas as áreas do conhecimento, quando o filho nasce, existe uma queda na produtividade. Eu não vou mostrar os dados dos pais, porque a gente teve um problema com os pais, que eles não participaram do estudo. A gente teve quase 3 mil cientistas mães que responderam ao nosso estudo, e a gente teve 100 e poucos pais. Isso dificulta a análise. Mas os dados preliminares mostram que isso não acontece com os pais na mesma intensidade que acontece com as mães. Então, a maternidade traz, né, esse impacto muito grande na carreira. E por que existe esse impacto? Né? Porque a gente não tem ações e políticas de apoio que sejam direcionadas a cientistas pensando nesse aspecto da maternidade. Então, com isso em mente, a gente propôs várias, né, atividades, várias ações, vários projetos relacionados ao apoio de cientistas mães dentro da academia. Tá? Primeira coisa, eu não vou falar também de todos os pontos que a gente propôs, mas alguns movimentos foram importantes e significaram algumas conquistas que a gente teve durante esse nosso período de ação do Parenting Science. Primeira coisa é, se vocês olharem o meu currículo Lattes, vocês vão ver que tem um buraco lá nas minhas publicações. Em 2015 e 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico. Tá? Quando o meu currículo vai ser avaliado, né, o que vem de resposta, né, e foi o que eu comecei a receber de respostas. Eu não era competitiva em relação aos meus pares, porque eu tinha esse buraco de produtividade. Isso precisa estar sinalizado, gente. Isso foi porque eu tinha 2 licenças maternidade nesse período.
Então, a gente lançou esse movimento de maternidade no Lattes para chamar atenção para esse assunto. Então, a gente adicionou nas nossas biografias do currículo Lattes a informação. Eu estive de licença maternidade em 2013, em 2015 e 2018. Tá? Formalmente, isso precisa estar documentado. Então, a gente fez uma carta direcionada ao CNPq. Essa carta foi apoiada por muitas entidades científicas aqui do Brasil, incluindo a Academia Brasileira de Ciências. Tá? Essa carta foi entregue lá no CNPq pessoalmente em 2018. Em 2019, eles lançaram uma nota, né, no site avisando que, então, teriam acolhido esse nosso pedido de um campo específico para a gente sinalizar essas pausas na carreira em função da maternidade. Né? Mas até agora nada tinha acontecido. Semana passada, nós participamos de uma outra reunião, agora com a presidente em exercício do CNPq, né, para retomar essa conversa. Né? A gente entende que existem muitas limitações e tudo mais, mas enfim, a gente voltou a conversar sobre isso, porque é extremamente importante. Tá? Mas não adianta só a maternidade estar lá no nosso currículo. Tá? Então, o que foi uma das principais conquistas que a gente teve com o Parenting Science? Vários editais, né, começaram a considerar a licença maternidade. Como é que isso funciona? Então, quando vai se analisar currículos para editais de financiamento, para concurso público, para bolsa, para editais de progressão de carreira das cientistas, ao invés de olhar um período de 5 anos, que é o de praxe que acontece, a gente olha o que essa cientista fez nos últimos 5 anos, né, para cientistas que saíram de licença, esse período se expande para 6 ou 7 anos. Então, se aquela cientista era produtiva antes de ter saído de licença, compensa aquela queda que a gente vê que acontece. Então, alguns editais do próprio CNPq já consideram isso, editais das nossas agências estaduais de fomento, né, a FAPERJ do Rio de Janeiro, a FAPERGS aqui do estado, elas também já consideram isso, assim como vários editais de universidades, né, e institutos de pesquisa. Isso é extremamente importante, porque isso volta a botar a mulher em pé de igualdade para competir por esses recursos e não ter um efeito tão prolongado daquela queda de produtividade que a gente sabe que vai acontecer e não tem muito como evitar que aconteça por causa do afastamento da mulher durante o período de licença e nos primeiros anos de vida. Tá? A gente tem uma série de outras ações que a gente já conseguiu alguns avanços, mas eu gostaria de conversar com você sobre um ponto específico, que foge dos muros da universidade, é uma questão social. Tá? Hoje, a mulher ainda é responsável pelo cuidado dos filhos e da casa. Os dados do IBGE mostram isso, que mulheres dedicam muito mais horas do que homens semanalmente para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Isso é uma mudança cultural que a gente precisa. Tá? E um dos pontos essenciais para que essa mudança cultural aconteça é uma licença paternidade decente. Aqui no Brasil, o que a gente tem, gente? 5 dias, né, em alguns sistemas, a licença paternidade dura até 20 dias. Então, desde que o filho nasce, a gente já está reforçando que quem tem que cuidar desse filho é a mãe, porque a gente nem permite que o pai esteja lá neste início da vida. Tá? Eu não vou nem discutir a importância disso para o filho, tá? Mas se a gente está falando de igualdade de direitos, essa é uma das principais mudanças que a gente precisa, uma licença paternidade compatível com a licença maternidade. A gente precisa permitir que os pais estejam lá tanto quanto as mães. Tá? Porque eles têm a mesma obrigação que a mãe tem de cuidar do filho. Tá? Então, alguns dos exemplos que a gente teve de ações, do que a gente tem feito com o Parenting Science, mas eu gostaria de falar especificamente do período que a gente está vivendo agora, né, que eu esperava que a gente tivesse vivido, mas ele ainda está aqui, que é a pandemia. Tá? Em tempos de pandemia, quem é que está produzindo ciência aqui no Brasil? Tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que tem acontecido desde março do ano passado, né, a gente já está passando dos 10 meses de isolamento social, tá? Então, a maioria das instituições aqui no Brasil entraram em isolamento em março, né, e no mundo todo um pouquinho antes. Tá? E o que começou a aparecer, né, em toda a mídia relacionada à ciência? Tá? Uma diminuição muito grande do número de submissões de artigos científicos por parte de mulheres. Em alguns casos, se viu um aumento do número de submissões no geral, tá? Mas, no caso específico de mulheres, essas submissões tinham sido reduzidas. Tá? Isso começou a aparecer em diferentes editoras científicas de todo o mundo, tá? E aí, logo em seguida, a gente começou a ter números a respeito disso.
Tá? Com isso em mente, né, o plano de insights, a gente tem que fazer alguma coisa aqui no Brasil. O que está acontecendo com as nossas cientistas aqui? Tá? Com isso em mente, a gente publicou na Science essa carta, né, alertando para existe um efeito diferencial, né, entre cientistas mães e cuidadoras. Na verdade, a pandemia trouxe isso do cuidado muito mais, né, não só de mães, mas quem está cuidando de idosos e tudo mais, são as mulheres, né, isso vai ter um impacto na carreira dessas cientistas que é muito grande, tá? Então, a gente publicou essa carta e logo em seguida, a gente fez um levantamento, para trazer números para o que estava acontecendo. Então, eu vou mostrar um pouquinho desses números. O nosso questionário foi respondido por mais de 14 mil cientistas de todo o Brasil, incluindo alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes. Né? Vou mostrar alguns dos resultados. Né? Então, dos alunos de pós-graduação, né, o que a gente observou? A gente perguntou para esses alunos se durante o período de isolamento social, né, que se estende há tanto tempo, eles conseguiam seguir remotamente trabalhando nas suas teses e dissertações. No geral, 30% só disseram que sim, seguiam trabalhando normalmente nas suas teses e dissertações, tá? Mas a gente tem vários recortes nesses 30%. Tá? Então, 36% dos homens disseram que conseguiam seguir trabalhando nas suas teses e dissertações e 27% das mulheres, tá? E a gente vê mais diferenças quando a gente inclui a parentalidade, tá? Então, a gente teve só 11% das alunas de pós-graduação mães conseguindo seguir com suas teses e dissertações, em comparação com 20% dos homens com filhos, tá? E em comparação com 34% das mulheres sem filhos e 40% dos homens sem filhos. Então, a parentalidade, ter filhos impacta, mas impacta mais as mulheres do que os homens. Tá? E um outro recorte que a gente precisa fazer quando a gente está falando de participação de mulheres na ciência é a questão de raça. Tá? Em todos os dados que eu vou mostrar para vocês, sejam de alunos de pós-graduação, de pós-docs ou docentes, tá? A gente enxerga sempre este perfil. No lado mais produtivo, a gente tem os homens brancos, e lá no outro extremo, as mulheres negras. Tá? Então, isso a gente viu para os alunos de pós-graduação. Os pós-docs, a gente também teve um efeito. Os nossos números são um pouco menos confiáveis aqui, porque a gente teve um número pequeno de pós-docs que responderam, mas a gente viu o mesmo perfil, de mulheres sendo mais afetadas em relação ao trabalho remoto do que homens, e a maternidade tendo um impacto muito grande para essas cientistas. Falando dos docentes, acho que pulou um slide aqui. Tá, tudo bem, desculpa, isso aqui eram os docentes já, acho que eu tirei o slide dos pós-docs. Isso era dos docentes, tá? Além de, né, trabalhar remotamente, de pensar em produzir artigos, tem um ponto muito importante, é que a gente vive em função de prazos. Eu tenho prazo para fazer prestação de contas, para entregar relatório de projeto, para pedir dinheiro para o projeto, para pedir bolsa. Então, a gente perguntou para esses cientistas, né, se eles conseguiram cumprir prazos, né, durante o período de isolamento social. Tá? E o que a gente teve aqui? De novo, aquele mesmo perfil, onde homens sem filhos conseguiram cumprir prazos de uma maneira mais eficiente do que mulheres com filhos. Tá? E algo muito importante, tá? Várias dessas cientistas com filhos, quase 50% delas, só cumpriram prazos porque as agências de fomento prorrogaram eles. Tá? Então, essa é uma medida que ainda precisa ser tomada, como a gente ainda continua em isolamento social e tudo mais, de que as agências precisam prorrogar prazos, porque senão, quem vai concorrer por editais de financiamento, por bolsas, é um perfil muito específico de cientista. Tá? Falando de submissão de artigos, então, aquilo que a gente já imaginava, né, as cientistas mães são as que estão sofrendo mais, conseguindo produzir menos nesse período de isolamento social. A idade dos filhos tem um papel muito importante, então, filhos pequenos, né, obviamente, demandam mais atenção, e é onde a gente enxerga a maior diferença entre pais e mães. Então, vocês vão ver aqui, mães, né, de filhos de até 1 ano de idade, só 30% diz que conseguiu submeter algum artigo durante esse período da pandemia, contra 60% dos pais de filhos até 1 ano de idade. Isso se mantém com filhos até mais ou menos 12 anos de idade. Depois essas diferenças desaparecem e, obviamente, são outros fatores que estão impedindo essa produção dos cientistas. Né? A gente observou isso também considerando a raça. Então, a gente vê aquele efeito onde mulheres negras
são as que estão submetendo menos artigos científicos, tá? E algo muito importante, tá? Como esperado, a parentalidade influencia, né? Aqui a gente vê que tanto para homens brancos quanto para homens negros, ter filhos fez com que eles produzissem menos nesse período do isolamento social, tá? Mas tem um dado que chama muita atenção aqui, que é a questão de a maternidade influencia para as mulheres brancas, tá? Mas para mulheres negras, tá? As mulheres negras sem filhos não têm essa vantagem, entre aspas, que a gente vê aqui para as mulheres brancas, tá? E a gente precisa discutir o porquê que isso acontece. Eu vou falar um pouquinho mais isso adiante. Tá? Bom, mas por que a pandemia está impactando tanto a produtividade desses cientistas e por que a gente tem esse recorte de mulheres e mulheres mães serem as mais impactadas? Tá? Então, a gente começa a ver diferença nas tarefas básicas do dia a dia. Né? Então, por que a pandemia afeta mais mães do que pais? Tá? Porque são essas mulheres que declararam estarem mais sobrecarregadas com tarefas domésticas, com o cuidado dos filhos, com as atividades escolares dos filhos, com o cuidado de outros familiares, em todos os cenários, a gente vê que são as mulheres que são as envolvidas nessa sobrecarga que a pandemia trouxe em todos esses aspectos da nossa vida do dia a dia. Além disso, né, a gente tem uma diferença também entre homens e mulheres, mas não entre pais e mães, na questão de saúde mental. Só para salientar, esse estudo a gente fez lá no início, lá em abril de 2020. Então, os índices de relato de saúde, de problemas de saúde mental foram baixos. Eu não tenho dúvida se a gente repetisse, agora a gente ia ver índices muito mais alarmantes em relação a isso. Mas então é isso, gente. A gente está dentro da academia, dentro da função de cientista, reproduzindo o que é visto em toda a sociedade, que é a mulher que é responsável pelo cuidado, seja ele de quem for. Então, só para concluir essa questão da pandemia, né, então a gente mostrou claramente que a questão de produtividade nesse momento tem um recorte de gênero, onde as mulheres estão sendo mais impactadas, tem um recorte de parentalidade, né, ou seja, as mulheres mães sofrem mais do que as mulheres sem filhos, mas elas têm essa questão de um recorte de raça para as mulheres muito forte. Por que isso acontece? Já existem dados mostrando que dentro da academia, dentro da ciência, mulheres sofrem um isolamento profissional, ou seja, elas têm uma rede de colaboração menor, e isso é exacerbado para as mulheres negras. Então, elas têm uma rede de colaboração menor ainda. E é por isso que a gente enxerga aquele efeito tão drástico na produtividade das mulheres negras, mesmo que elas não tenham filhos. Porque essa questão do isolamento profissional é fundamental, né, em explicar isso. Agora, durante a pandemia, quem está produzindo são aqueles cientistas que têm grandes grupos, que conseguiram manter colaborações, aí esse isolamento certamente vai ter um efeito nessas cientistas dentro da academia. Okay? Só mostrar um pouquinho, o Parenting Science sempre focou, né, na pós-graduação, nos docentes, pesquisadores, e nos últimos tempos a gente tem trabalhado mais com a questão de mães na graduação. Então, essa questão do ensino remoto emergencial que as universidades adotaram, trouxe, né, esse lado de o que está acontecendo com essas alunas nesse período de ter que conciliar o ensino remoto com as mães. Então, nesse momento da pandemia, surge aqui na URGS, né, um coletivo de mães, né, trazendo as alunas de graduação, e em parceria com esse coletivo, a gente fez um primeiro levantamento de qual é o cenário, né, para essas futuras cientistas, né, na graduação, que são mães. Então, algo já chama atenção aqui, né? Então, a gente tem, dentro do ensino remoto, ter que acompanhar atividades em horários específicos. Com filhos em casa, isso é muito difícil. Aí a gente observa isso aqui, que a gente tem um nível muito grande, que a gente tem 52% das alunas que não têm filhos, dizendo que conseguem acompanhar todas as suas disciplinas, e 65% dos alunos que não têm filhos, e esse número cai bastante para quem tem filhos. Então, só 28% dos alunos que têm filhos disseram que conseguem acompanhar todas as disciplinas, e só 20% das alunas. Isso já é um impacto muito grande, né, em como é que elas vão ter a progressão do seu semestre, manter o seu curso de graduação neste período da pandemia. Além disso,
né? Então a gente queria entender se realmente era esse o fator que estava determinando esses resultados. Então a gente perguntou, né, para quem tem filhos, né, o impacto vem do quê? Né, e 83% das mães disseram que vem do cuidado com os filhos, né, e de cuidar das atividades escolares. Aí a gente tem uma diferença muito grande, de só 43% dos homens com filhos disseram que, né, esse impacto no seu rendimento do ensino remoto vem do cuidado dos filhos. Tá? Então, a graduação é um ponto que a gente precisa olhar nesse contexto da pandemia, porque a maternidade é um ponto muito central nessa questão de conseguir manter o seu curso nesse período. Mas o que a gente pode fazer, tá, gente? A gente, né, mostra esses números, mas a gente precisa propor soluções, tá? Então, pensando, né, no geral, flexibilidade, tá? Essa é a primeira coisa. Então, a gente precisa ampliar prazos, seja para os docentes que estão tendo que fazer prestação de conta, a prestação de projetos, pedir bolsas, pedir financiamento, seja para as nossas alunas que estão na graduação tentando entregar seus trabalhos, finalizar seu semestre. A gente precisa de flexibilidade. Tá? No mundo ideal, a gente conseguiria, pensando em ciência, ter editais de financiamento específico para esses grupos que foram mais afetados durante a pandemia. Mas, no contexto da ciência que a gente tem hoje no Brasil, onde a gente não tem dinheiro para basicamente nada, né, isso é basicamente uma utopia. A gente sabe que a gente não vai conseguir, tá? Mas a gente levanta essa discussão porque ela precisa pelo menos existir. Existem outras ações que são importantes, mas tem algo que é a base de tudo. Quando a gente fala de maternidade dentro da universidade, principalmente pensando nas nossas alunas de graduação e pós-graduação, a gente precisa de empatia. A academia é um ambiente bastante rígido, ela é um ambiente que, com essa base na meritocracia, a gente individualiza muitas coisas e a gente esquece dos problemas estruturais que a gente tem na academia. Tá? Então, a empatia é fundamental neste momento. Ela já era fundamental antes, mas agora na pandemia mais do que nunca, porque as realidades são muitas, tá, gente? A gente precisa entender, tá, que se a gente não quer exacerbar as diferenças de raça e de gênero, que a gente já tem na academia e na ciência, a gente vai precisar exercer essa nossa capacidade de entender o que está acontecendo com o outro, que a realidade dele pode não ser igual à minha. Tá? Então, um pouquinho, né, da história do Parenting Science, a gente pode conversar mais na sequência. Deixo todos os nossos contatos, a gente tem nosso site, a gente está em todas as redes sociais, tá? E nosso canal do YouTube tem bastante conteúdo a respeito das questões de gênero na ciência, viés implícito, falar de maternidade, obviamente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais pode nos acompanhar. E é isso, gente. Fernanda, muito obrigada pela sua contribuição. Se já... O 8º curso de verão do Programa de Biologia Celular e Molecular, eu sou a líder do grupo de Biologia e Genômica de Díptera. Então, os pós-graduandos do laboratório e que vão se apresentar. Nós estamos com a presença hoje do Vitor Trica e do João Vitor Uliana. Olá, meu nome é Vitor, eu sou aluno de doutorado aqui do Programa de Biologia Celular e Molecular e eu sou orientado pela professora Nádia. Sejam bem-vindos ao curso de verão e daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre os nossos projetos no laboratório e também sobre o meu projeto de doutorado. Olá pessoal, eu sou João Vitor, eu sou aluno do Programa de Biologia Celular e Molecular, eu sou orientado pela professora Nádia Manese e atualmente eu estou no 2º ano de mestrado e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o que eu tenho feito no meu mestrado. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso organismo modelo, um inseto chamado Bradisia ígida da família Ciaridae. Os ciarídeos pertencem à infraordem Bibionomorpha. Atualmente a ordem Díptera é subdividida em 5 infraordens: Tipulomorpha, Psicodomorpha, Culicomorpha, Bibionomorpha e Brachícera. Os Brachícera compreendem o inseto modelo Drosophila melanogaster e a musca doméstica.
Os Culicomorpha compreendem os vetores de doença, tais como Aedes, Anopheles e Culex. Assim, os ciarídeos, eles ocupam uma posição intermediária na filogenia de Diptera entre dois grupos muito estudados, os Culicomorpha e os Brachycera. Ciarídeos são fascinantes. Trabalhar com ciarídeos permite com que você atue em diferentes áreas do conhecimento. A primeira é na área de Ivo-Divo, por causa da posição filogenética ocupada pela família. A segunda é que você pode atuar na área de ecologia. Na família Ciarídea ocorreu a transição de hábitos alimentares. Grupos mais basais atuam como decompositores de madeira, grupos intermediários atuam como decompositores de folhagem e grupos mais derivados atuam como eles se alimentam de plantas vivas, o que faz com que muitos se constituam pragas agrícolas. Você pode atuar também na área de biologia celular e molecular e investigar processos de ocorrência geral, tais como morte celular programada, imunidade e estrutura e diversidade de estruturas cromossômicas. Finalmente, nessa família ocorrem processos característicos, tais como amplificação gênica regular no desenvolvimento e a ocorrência de um mecanismo de determinação sexual peculiar. Bradisia ígida é mantida no laboratório há mais de 50 anos. A 22 graus, o ciclo de vida dura cerca de 37 dias. Esse é um inseto holometábulo e, portanto, o desenvolvimento compreende o estágio embrionário, que em Bradisia dura 9 dias, o estágio larval, que dura 18 dias, e compreende 4 estágios, primeiro, segundo, terceiro e quarto, o estágio pupal, que dura 5 dias, e o estágio adulto, que dura 5 dias. Durante o desenvolvimento larval, é que a Bradisia ígida atua como um decompositor. Aqui vocês estão vendo uma larva de Bradisia ígida que está fazendo sua secreção, que são esses fios finos que aparecem. Ela secreta essa saliva para o meio, ao mesmo tempo ela ingere as folhas em decomposição que servem de alimento e com isso ela vai decompondo o meio onde ela é mantida. Olá, meu nome é Vitor Trinca, eu sou doutorando do laboratório e eu estou aqui para contar um pouco do meu projeto de doutorado. Ele é intitulado Replicação Diferencial e Transcrição nas Glândulas Salivares de Bradisia ígida. O genoma de Bradisia ígida foi sequenciado a partir de DNA de embriões de 4 a 7 dias de idade. Foram utilizadas as plataformas Illumina, PacBio e HiC. Nós obtivemos uma cobertura de 440 vezes, um N50 de 155 MB e um L50 de 2. O tamanho do genoma estimado é em 609 megabases, e 62% das sequências do genoma constituem sequências repetitivas. A montagem contém 6.448 scaffolds mais as sequências correspondentes aos cromossomos. Nós conseguimos identificar quais dessas sequências eram quais cromossomos pela procura de genes já caracterizados e localizados no genoma de Bradisia ígida. O Busco analisa a completude de genomas. Ele mostrou que 85% dos genes característicos de Diptera estão presentes na montagem do genoma de Bradisia ígida, enquanto apenas 10% estão ausentes. Isso mostra que a nossa montagem do genoma de Bradisia ígida está bem completa. Nesse momento, nós estamos realizando a anotação ab initio do genoma, que é a identificação das sequências codificantes de genes e onde elas estão localizadas no genoma. Nós chegamos a cerca de 18.000 sequências codificadoras de genes. O próximo passo do meu projeto de doutorado é a análise de expressão gênica diferencial das glândulas salivares de Bradisia ígida. Com esses experimentos, nós pretendemos responder quais são os genes super e subexpressos nessas diferentes idades larvais de Bradisia ígida e se esses genes estão correlacionados com as aberturas dos puffs de DNA. Olá, me chamo João Vitor e hoje irei contar para vocês um pouco sobre meu projeto de mestrado intitulado Organização Genômica e Padrão de Expressão dos Genes ROX no Desenvolvimento Embrionário de Bradisia ígida. O desenvolvimento embrionário de Bradisia ígida foi inicialmente caracterizado quanto à morfologia e dura 9 dias. Podemos observar que a partir do 5º dia, o embrião encontra-se claramente segmentado.
O embrião de inseto se torna segmentado através da cascata de segmentação, que foi muito bem caracterizada no organismo modelo Drosophila melanogaster. Em Drosophila melanogaster, a cascata de segmentação inicia-se durante a ovogênese com a deposição diferencial de RNAs, que se traduz em gradientes proteicos, leva à ativação de um conjunto de genes, que culmina na ativação dos genes segment e polarity e dos genes ROX. Os genes ROX codificam um conjunto de fatores de transcrição conservados em metazoários. As proteínas ROX apresentam um domínio ligante ao DNA e atuam como mestres ativando ou reprimindo a expressão de outros genes. Em Drosophila melanogaster, os genes ROX estão organizados em dois complexos, o complexo antenapídea e o complexo bitórax, que estão separados por um segmento genômico de quase 10 megabases. A organização desses genes ao longo do cromossomo reflete ao perfil de expressão desses genes ao longo do eixo antero-posterior do organismo. Isso é chamado de colinearidade espacial. Durante o meu mestrado, pretendo responder como esses genes estão organizados no modelo Bradisia rígida e se o padrão de expressão desses genes estão conservados. Na próxima semana, iremos discutir um pouco sobre a organização genômica dos genes ROX em ciarídeos e iremos apresentar alguns resultados obtidos recentemente durante meu mestrado. Também discutiremos como pretendemos validar esses dados genômicos experimentalmente através de técnicas de citologia. Interessantemente, alguns experimentos de imunolocalização têm mostrado que a expressão de algumas proteínas ROX estão conservadas no nosso modelo Bradisia rígida. Atualmente, estou padronizando técnicas de hibridação in situ de RNA em embriões de Bradisia rígida com a finalidade de analisar o perfil de expressão de alguns dos RNAs de genes ROX durante o desenvolvimento embrionário. Espero que possamos discutir melhor na próxima semana. Até mais! Fica aqui o convite. Venham conhecer os outros projetos do Lab. Nós temos um projeto para a identificação dos genes que regulam a entrada na metamorfose, que é outro projeto na área de Divo. Nós temos um projeto lindo em bioquímica mitocondrial e nós temos um projeto em andamento de bioprospecção de enzimas que são capazes de degradar biomassa. Esperamos vocês!